Olá, você que começa o seu fim de semana ligado com a gente aqui na Rede PT de Comunicação. Eu sou Poliana Régia e nos próximos 13 minutos eu vou resumir para você as principais notícias do PT e do governo Lula. Nós vamos falar sobre a marca alcançada pelo Brasil, que ultrapassou os Estados Unidos e se tornou o maior exportador mundial de algodão. A preparação do PT para as eleições municipais de 2024. O lançamento do Plano Safra 2024-2025 e muito mais. Muito prazer, eu sou Poliana Régia e esse é o 13 Minutos, o podcast semanal de notícias da Rede PT de Comunicação. O Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras já homologou mais de 170 pré-candidaturas em cidades com mais de 100 mil habitantes para as eleições municipais de outubro. Quem traz as informações é o repórter Anderson Andrade. Até agora já foram homologadas um total de 179 pré-candidaturas e coligações em municípios com mais de 100 mil habitantes para a indicação à Federação Brasil da Esperança. As pré-candidaturas foram aprovadas em encontros municipais, processo de votação pelos diretórios municipais ou através de prévias realizadas de acordo com as normas já estabelecidas pelo Diretório Nacional do PT. As decisões são tomadas após a realização de um amplo debate e de eventos realizados nos municípios com o objetivo de preparar o PT, juntamente com o Partido Comunista do Brasil, PCdoB, e o Partido Verde, que formam a Frente Brasil da Esperança e que pela primeira vez vão atuar como federação em uma eleição municipal em várias cidades do país. No site pt.org.br você pode conferir a relação completa com as 179 pré-candidaturas e coligações que já foram homologadas pela direção nacional do PT. E o Café PT de segunda, 1º de julho, entrevistou Reginete Bispo, deputada federal pelo PT do Rio Grande do Sul. Ela falou sobre a situação das mulheres nos municípios gaúchos e a representatividade feminina no Congresso. A bancada foi muito unida no Congresso, na Câmara Federal, no sentido de garantir que pudéssemos estabelecer uma legislação que flexibilizasse o acesso rápido aos recursos que o governo federal está se propondo a destinar aqui no Rio Grande do Sul. E a bancada feminina, né, nós temos atuado ali na casa, na Câmara Federal, no sentido de garantir que as políticas públicas, os recursos que estão sendo liberados, né, eles têm um recorte de raça e de gênero, tá? Tanto que chegue até as mulheres, que chegue até as meninas, que chegue às comunidades quilombolas, que chegue aos povos indígenas, que chegue às tradições de matriz africana, aos povos ciganos, aquela população que tem uma maior dificuldade de acessar as políticas públicas. Tá? Na quarta-feira, o convidado foi o deputado federal pelo PT do Rio de Janeiro e coordenador do Núcleo de Educação da bancada do PT no Congresso Nacional, deputado Raymond, que trouxe detalhes sobre o projeto do novo ensino médio e as realizações do governo Lula na área da educação. Nossa bancada, a nossa luta por educação pública de qualidade e por uma reforma do ensino médio que, de fato, valorizasse a educação, os nossos estudantes e os nossos profissionais de educação, o Senado entendeu e fez algumas mudanças significativas. Sim. E que a gente não pode dizer que é uma revogação do novo ensino médio, mas a gente pode dizer quase. Então, é um avanço. A carga horária mínima de 2.400 horas para a formação básica, porque a gente tinha isso bastante diminuído. A gente tem também a revogação dos itinerários formativos, o fim dos cursos de qualificação chamados caça-níqueis, né? A curta duração, baixa qualidade, a prioridade de matrícula para alunos vinculados ao programa Pé de Meia. Então, a gente começa a adequar
com o projeto, com as mudanças do Senado, a gente começa a adequar essas políticas que o presidente Lula já faz no seu terceiro mandato, como, por exemplo, a questão do pé de meia, a questão da educação técnica e tecnológica, a questão do aumento dos institutos federais. Então, a gente começa a linkar o ensino médio, quer dizer, a vida da juventude, com esta realidade que a gente agora quer construir ou reconstruir no Brasil. Quarta-feira foi dia de mais um PT Conexões Brasil. A presidenta nacional do PT e deputada federal, Gleisi Hoffmann, apresentou o debate sobre o tema O Novo Mundo do Trabalho, com a participação de Darim Crem, doutor em Economia Social e Economia do Trabalho, e Clemente Gans Lúcio, coordenador do Fórum das Centrais Sindicais e membros do Conselho da Oxfam Brasil. Pensar uma estratégia de enfrentamento dessas transformações a partir do PT, da política que o partido se propõe a promover, desenvolver, implementar no país e colocar em disputa na sociedade no sentido de qualificar o debate público é muito importante. Na nossa compreensão, o trabalho continua tendo uma centralidade fundamental para pensar a resolução dos problemas sociais. Na nossa concepção, é impossível você pensar uma sociedade organizada sem pensar na centralidade do trabalho. O trabalho ele pode ser um elemento estruturador, organizador da vida social. Nós temos hoje uma reorganização do sistema produtivo que tem um impacto monumental sobre a vida dos trabalhadores e a sua própria organização. O nosso primeiro desafio é descobrir de que maneira que nós geraremos, nesse novo contexto, a solidariedade necessária para gerar resposta política do ponto de vista organizativo. Aí eu acho que você tem razão, Clemente, quando diz assim que os programas de governo teriam que trazer juntos essa forma de organização social, até para acompanhamento, para crítica, né, para melhoria. O Café PT de quinta-feira, 4 de julho, recebeu a deputada federal pelo PT de Minas Gerais e pré-candidata à Prefeitura de Uberlândia, Dandara Tonandizin. Ela contou pra gente como está indo a pré-campanha para a Prefeitura do município mineiro e falou sobre o trabalho na defesa dos direitos das mulheres na Câmara. Quando mulheres ocupam esses lugares estratégicos, nós temos uma inversão de prioridades. Olha o que nós vivemos, por exemplo, naquela luta pela dignidade menstrual. Sim. Se hoje é realidade e nós temos a distribuição de absorventes na farmácia popular, a mulher vai com a sua inscrição do CAD único, consegue ter acesso a absorventes gratuitas, é porque mulheres no parlamento fizeram esse debate. Se nós temos hoje projetos de lei como Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família, que prioriza as mulheres que lideram famílias, que chefiam famílias, é pela presença de mulheres também nesses espaços. Então eu acredito que a democracia ela se fortalece quando há uma diversidade maior de pessoas em espaços de poder. Nós não governamos só para alguns, pelo contrário, nós governamos para a maioria, para o todo, porque nós temos a capacidade de unir múltiplos lugares. A deputada do PT pelo Rio Grande do Sul, Denise Pessoa, propôs o projeto de lei que busca garantir que empregadas e empregados domésticos tenham o direito básico à alimentação durante o trabalho. Confira na reportagem de Carol Brito. O projeto de lei pretende estabelecer a obrigatoriedade do fornecimento de alimentação ou vale-refeição aos trabalhadores domésticos, com o objetivo de proporcionar não apenas saúde, mas também bem-estar no ambiente de trabalho. Dados da pesquisa por amostra domiciliar, a PNAD, divulgados em dezembro de 2023, revelam que aproximadamente 92% dos trabalhadores domésticos no Brasil são mulheres negras, com idade média de 46 anos e salário inferior a um salário mínimo, uma categoria de mais de 6 milhões de pessoas. O Poder Executivo definirá as condições e valores para a implementação desse direito. O projeto aguarda a aprovação do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. A deputada federal Denise Pessoa, do PT do Rio Grande do Sul, que é autora do projeto, destacou que a lei atual não determina a obrigatoriedade desse direito básico, apesar da importância das funções desempenhadas por esses trabalhadores nos lares brasileiros. Em
mais uma semana de agenda cheia, o presidente Lula participou no domingo da cerimônia de entrega de unidades do programa Morar Carioca, Comunidade do Aço, no Rio de Janeiro. Na segunda, esteve na Bahia para entrega de duplicação da parte da BR-116 em Feira de Santana, onde também assinou a autorização de contratação do Minha Casa Minha Vida. À tarde, em Salvador, o presidente anunciou investimentos do governo federal para o estado. Na terça, Lula viajou para Recife e participou de entrega de unidades habitacionais e de anúncios de novos campi em Pernambuco. Lá, ele também compareceu à cerimônia de anúncios de acordos indenizatórios às famílias proprietárias de apartamentos em prédios caixão, com risco de desabamento. Na quinta, o presidente Lula acompanhou a entrega de 275 novas ambulâncias do SAMU no município de Salto, em São Paulo. E também lançou a pedra fundamental do laboratório Orion, que vai integrar o maior complexo de pesquisa científica da América Latina, em Campinas, São Paulo. Ainda em Campinas, Lula entregou as obras do BRT e do viaduto Bandeirantes. Nesta sexta, Lula compareceu à inauguração do edifício acadêmico e administrativo da Escola Paulista de Política, Economia e Negócios em Osasco, São Paulo. E no município paulista de Diadema, visitou as obras do Quarteirão da Educação. Também nesta semana ocorreram as cerimônias de lançamento dos planos Safra 2024-2025 para agricultura empresarial e familiar. O presidente Lula esteve presente aos eventos na quarta-feira, 3 de julho, e falou sobre a importância de incentivar o agricultor familiar. O Plano Safra é um plano safra exuberante. Pode não ser tudo que a gente precisa, mas é o melhor que a gente pode fazer. E ele foi feito, de forma interativa, de forma coletiva. Muita gente participou, muita gente deu palpite. Eu quero agradecer ao pessoal da Fazenda, que teve a sensibilidade de perceber que a agricultura familiar tem uma importância muito grande para esse país. A gente tem que incentivar as pessoas a plantarem o máximo possível e garantir para as pessoas que na hora da colheita a gente não vai deixar eles ter prejuízo porque plantaram demais. O governo tem que garantir um pagamento correto para que aquelas pessoas possam fazer os seus produtos chegar no supermercado. Se a gente fizer isso, se a gente comprar as máquinas, se a gente produzir mais leite, se a gente produzir mais queijo, se a gente plantar mais tomate, plantar mais pepino, plantar mais chuchu, não vai ter inflação de alimentos, gente. Se a gente tiver a produção correta, não faltará produto do supermercado, ninguém precisa aumentar o preço, porque a gente vai ter excesso de comida nesse país. E esse foi mais um 13 Minutos com os destaques dos últimos dias na Rede PT de comunicação. Se você ainda não segue o 13 Minutos no seu aplicativo, clica aí no botão seguir para você não perder nenhum episódio. E se você gostou, pode deixar 5 estrelas na avaliação. Agora eu me despeço de você, desejando um ótimo final de semana. Tchau!